Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Dessa vez nós vamos falar de química. Vamos dar continuidade aonde nós paramos. Cheguei a falar sobre a matéria com vocês, né? E agora nós vamos falar de átomos. Eu acho que eu cheguei a passar até alguma coisa para vocês, mas não deu pra gente iniciar o assunto, né? Então, vamos lá. Átomo, né? De onde que vem essa palavra? O que é um átomo, né? Essa palavra ela surgiu há 400 anos antes de Cristo por Leucipo e Demócritos, que eles estudando a matéria, eles concluíram que a matéria ela podia ser dividida até uma menor parte possível, né? E essa menor parte ela seria indestrutível, indivisível e neutra. E mais tarde, né, também ainda com o estudo da matéria, começaram a aparecer os modelos atômicos. O que seriam isso? O que seria um modelo atômico, né? Isso nada mais é do que uma estrutura, né, que uma representação gráfica, né, do que seria o átomo, do que eles pensavam que era o átomo naquela época. Até porque o átomo, ele era uma estrutura que você não tinha como provar, não tinha como mostrar, né? E aí apareceram os modelos atômicos. Para vocês terem assim uma ideia do tamanho de um átomo, né? Um fio de cabelo, ele pode ter a espessura, né, do fio de cabelo, ele pode ter até aproximadamente 500 mil átomos. Então, para vocês verem como que o átomo é bem pequeno. E aí a necessidade dos modelos atômicos para poder representar as ideias que eles estavam tendo na época sobre o que era um átomo, tá? E aí, o primeiro, né, a falar sobre o átomo, o primeiro modelo atômico que apareceu foi o modelo de Dalton, tá? O modelo de Dalton, ele dizia o seguinte, que o átomo, né, que Leucipo, Demócritos, né, falou, ele era uma esfera maciça e neutra. E ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, que é aquela bola de sinuca, né? Então, aquela bola de sinuca, ela é maciça, né? Ele dizia que o átomo, ele é todo preenchido por massa, ou seja, ele não era oco, e ele era neutro. Então, a menor parte da matéria era maciça e neutra. Mais tarde, foram surgindo outros modelos atômicos, né? E aí a gente vai observando que os modelos atômicos eles vão se aprimorando baseado em um modelo anterior, né? Em que eles começam a utilizar também o conhecimento do avanço da ciência. Então, conforme a ciência ela vai avançando, eles vão pegando aqueles modelos, né? E vão aprimorando. E foi isso que aconteceu. O segundo modelo atômico foi o de Thomson. O que ele fez? Já com a ciência também mais avançada, ele levou em consideração a natureza elétrica da matéria, que até então, né, Dalton considerava que ela era neutra, né, que o átomo era neutro. E aí, Thomson, ele levou em consideração a natureza elétrica da matéria. E aí, para provar, né, ele aprimorou um estudo, né, uma experiência que já tinha sido feita para poder tentar provar essa natureza elétrica da matéria. E aí, como é que ele fez isso, né? Ele pegou um tubo, né, de vidro, né, transparente, e ele colocou ali um gás e que ele baixou a pressão até menor do que a pressão atmosférica e ofereceu ali um potencial elétrico naquele gás, né? E aquele gás ele notou que quando ele oferecia, né, esse potencial elétrico, ele emitia uma luz, né, um feixe luminoso, né, que ao passar pelo campo elétrico, que ele utilizou dois campos elétricos, né, um de carga positiva e outro de carga negativa, ele notou que esse feixe de luz, ele se desviava sempre no sentido da carga positiva. O que fez ele, então, entender que existiam cargas negativas, porque os opostos se atraem, tá? Existiam cargas negativas em volta dessa estrutura maciça, tá? Então, ele entendeu que essa estrutura maciça, na verdade, ela tinha carga positiva e grudada, né, à parede dessa estrutura maciça, existiam ali cargas negativas.
Depois eu vou colocar junto para vocês um vídeo que mostre esse experimento passo a passo para que vocês entendam melhor, né? Aqui no desenho que eu coloquei para vocês mostra, tá vendo? Essa estrutura azul, ela é o gás que tá ali com baixa pressão, né? E ali então foi emitido um potencial elétrico. E aí vem um feixe, né, de luz azulzinho também, né, que tá mostrando ali. E quando ele passa para aquela região amarelinha ali, onde estão os campos elétricos, né, tanto o positivo e o negativo, a gente nota que há um desvio. Se essa carga fosse neutra, ela teria então que passar pelo caminho tracejado, que consta ali dentro dessa ampola, desse tubo, né? E desse jeito ele provou, né, que Dalton ele estava errado quando ele dizia que o átomo ele era neutro. Na verdade, ele possui uma natureza elétrica, certo? E aí, com essa informação, o Thomson, ele então criou um novo modelo atômico, ele aprimorou um modelo atômico, né? E que ficou conhecido como o pudim de passas, que é esse modelo aqui, olha, o pudim de passas, tá vendo, ó? Que é uma massa onde a passa, ela tá ali grudadinha na massa, né, do pudim, onde essa passa seria a carga negativa e a massa do pudim seria, então, um átomo, a massa do átomo, sendo que ele dizia que ele tinha carga positiva. Então, olha aí um exemplo, né, aqui eu já coloquei para vocês, tá vendo? Essa bolinha verde representando as cargas negativas junto do átomo, né? E a parte laranja seria, então, a esfera maciça carregada positivamente, correto? Mais tarde, aí com o avanço da ciência, já com conhecimento da radioatividade, Rutherford, né, ele fez então um novo experimento para poder provar, né, para poder constatar ainda mais a presença desses elétrons, né, no átomo. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma partícula alfa, né, que era emitida através de um composto de chumbo, né, e aí ele colocou uma folha fina, uma camada fina de ouro, uma lâmina de ouro, olha aí a figura, tá vendo? Tá vendo? Uma fonte de partícula alfa, que no caso era o chumbo, uma lâmina de ouro e botou ali um detector dessas partículas, né, em volta. Quando ele emitiu a partícula alfa, ele percebeu que os feixes, eles se espalharam por toda a área, né, do detetor. E aí, ele notou o seguinte, que, olha só, gente, perdoe aí, voltando lá, a forma madura. Ele notou o seguinte, que essas partículas alfas, elas atravessavam essa lâmina de ouro. O que significa dizer, então, que o átomo, ele não é maciço, porque se ele fosse maciço, né, essas partículas, elas iam bater e voltar, elas não iam conseguir atravessar essa lâmina de ouro, que é formada por átomos, tá, gente? Ela não ia conseguir atravessar. Então, quando ele viu que existiam feixes luminosos atravessando a lâmina de ouro, ele entendeu o quê? Opa, aí não é maciço. Existem espaços em que eu consigo passar com esse feixe. Esse feixe luminoso consegue passar. E ele notou também que alguns raios eles batiam nessa lâmina de ouro e voltavam, ou seja, eles meio que refletiam. O que fez Rutherford entender o seguinte, que o átomo, ele na verdade, ele não era uma esfera maciça. Existiam espaços vazios, né? Mas existiam também uma estrutura maciça. E ele criou um novo formato, um novo modelo de átomo, em que ele dizia que o átomo ele é formado por um núcleo, que é aquela região, uma região carregada positivamente, e que em volta dessa região positiva existiam os elétrons, certo? Os elétrons eles existiam. Só que, diferente do que Thomson falava, né, em que esses elétrons, olha lá o pudim, ficavam agarrados nessa esfera maciça, ele dizia o seguinte, não, esses elétrons, eles ficam em uma região em volta desse núcleo,
em movimento. E a essa região em volta do núcleo em que tinha a carga negativa, Rutherford chamou de eletrosfera, que é a região onde tem a carga negativa, que é os elétrons, tá? Por isso ele é conhecido como o pai dos elétrons, correto? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, o átomo não é maciço. Não é maciço por quê? Porque ele conseguiu ver que os raios luminosos ultrapassavam. E ele colocou aqui que existia uma região central chamada de núcleo, tá vendo? Dotada de carga positiva. Então ele concorda com o modelo anterior. E uma região chamada de eletrosfera, dotada de elétrons, que seriam carga negativa, porém realizando movimentos elípticos. Antes, né, o Thomson ele dizia o quê? Que esses elétrons eles estavam agarrados nessa esfera maciça. Para Rutherford não, tá? Para Rutherford eles ficavam ali se movimentando ao redor daquela carga positiva, tá? Do núcleo, perdão. Então foi criado um novo modelo que ficou conhecido também como modelo do sistema solar, que é o símbolo do Taurus, né? Se vocês olharem aí, o símbolo do Taurus é o modelo atômico de Rutherford, né? Em que você tem aí, olha, as órbitas, tá vendo? Essas linhas vermelhas que aparecem aí na figura, são as órbitas ou os orbitais, que seriam o quê? Aonde os elétrons ficavam. Onde está sendo representados os elétrons? Essas bolinhas azuis. E bem no centro dessas órbitas estaria o quê? O núcleo carregado positivamente. Esse, então, é o modelo de Rutherford, tá? Mais tarde, né, com os postulados de Bohr, né, Bohr ele veio para poder também aprimorar o modelo de Rutherford. E aí, o que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte, olha só, se esses elétrons eles ficam ali se movimentando, isso significa dizer que ali tem energia cinética. Conforme eles vão perdendo energia cinética, eles iriam se aproximando do núcleo e haveria um colapso dos elétrons com o núcleo, ou seja, um choque do elétron com o núcleo. Só que isso não acontece. Os elétrons eles estão sempre na eletrosfera e o núcleo da carga positiva está sempre lá guardadinha no núcleo. Entenderam? Então, ele imaginou o seguinte: esses elétrons, eles estão ali girando, mas de maneira organizada, de forma que eles não podem se aproximar do núcleo, não ocorre esse colapso com o núcleo, tá? E aí, ele entendeu o seguinte, né? Que os elétrons, eles ficam organizados na eletrosfera, né? Que os átomos, eles têm 7 camadas eletrônicas na eletrosfera. Então, os átomos, eles podem ter até 7 camadas, em que esses elétrons, eles ficam ali organizados, sendo que cada camada possui um nível de energia, né? E essas camadas eletrônicas também podem ser consideradas como níveis de energia de Bohr, tá? Então, toda vez que falar um nível de energia ou camadas eletrônicas, perdão, nós estamos falando da mesma coisa, que são os lugares onde estão o quê? Os elétrons dos átomos, certo? Então, para o modelo de Rutherford-Bohr, por que Rutherford-Bohr? Porque ele, na verdade, ele só consertou um erro do Rutherford, que seria justamente esse, né? Que os elétrons, eles não estariam ali desorganizados em volta do núcleo, senão eles iriam perder energia cinética. Ele apenas aprimorou a eletrosfera. Ele disse que não, os elétrons estão ali na eletrosfera, porém, eles estão organizados. Em quê? Em níveis de energia, ou seja, em camadas eletrônicas ou em orbitais, tá? E cada orbital suporta uma capacidade máxima de energia. Então, ele deu a essas camadas eletrônicas, né, esses níveis de energia, um nome. Ele botou a letra do alfabeto, letra maiúscula do alfabeto, que vai de K a Q. Então, seria, né, se afastando do núcleo para fora. As 7 camadas eletrônicas seriam K, L, M, N, O, P, Q. E ele numerou. Então, quando a gente fala assim, ó, a camada 1 seria a camada K, camada 2, camada L, camada 3, camada M, camada 7, camada Q, certo? E aí, cada camada, ela suporta um nível, uma quantidade máxima de energia.
Sendo assim, os elétrons eles podem perder e ganhar energia, sendo que eles vão apenas saltando entre essas camadas eletrônicas, eles não atingem o núcleo, certo? Vamos lá. E aí aqui, ó, um exemplo para vocês do átomo, né, de Rutherford Bohr, né? O que esse átomo, como é que esse átomo é estruturado? Só para vocês verem aí, é bem parecido com o de Rutherford, tá? Bem parecido. Vocês estão vendo aí representada a camada? A camada K, é a camada 1, camada L, camada 2, camada M, camada 3. E aí, os pontinhos nessas bolinhas azuis representam o quê? Os elétrons que estão presentes ali nessas camadas eletrônicas, certo? E aí, como eu pude falar para vocês, já falei para vocês, ó, os elétrons eles podem saltar entre as camadas eletrônicas conforme absorvem ou liberam energia. Então, olha só essa figura aqui de baixo, tá vendo, ó? Quando a energia é absorvida, ou seja, quando ele ganha energia, a tendência dos elétrons é se afastar do núcleo. Então, eles vão saltando de forma a se afastar do núcleo, ou seja, vamos supor que o nível de energia daquele elétron seja na primeira camada, camada K. Se ele absorve energia, ele pode pular para L, para M, ele pode chegar até a última camada, conforme ele vai ganhando energia. E da mesma forma, ele pode perder energia. Ele pode sair da camada, sei lá, camada Q, e vir perdendo energia e chegar à primeira camada, que é a camada K. Sendo que, quando ele perde energia, ele emite energia em forma de luz. É isso que acontece com as lâmpadas, né, da nossa casa. Quando a gente acende a luz que oferece uma carga elétrica, né, você vai eletrizar o átomo, né, que compõe a lâmpada, e aí com esses saltos eletrônicos, né, quando eles voltam à sua camada, quando eles perdem energia, né, eles vão voltando à sua camada anterior, a luz vai sendo emitida, correto? Então, gente, esse é o modelo de Rutherford Bohr. Continua sendo o modelo do sistema solar, somente ele aprimorou o Bohr, né? Ele aprimorou o sistema de Rutherford, dizendo o quê? Que os elétrons eles estão organizados em camadas eletrônicas, tá? E aí os átomos, né? Eles vão se diferenciar um do outro através do seu núcleo, tá? Ou seja, a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo é que vai fazer um átomo diferente do outro. Eu tenho átomos que tem um próton. O que é próton? Próton é a carga positiva, tá, gente? Porque eu não falei pra vocês. Então, a carga positiva do átomo é chamada de próton. A carga negativa do átomo é chamada de elétrons. E a parte do núcleo em que eu não tenho carga, que é justamente aquela parte em que os feixes atravessaram, lembra lá naquele exemplo que eu dei para vocês da lâmina de ouro? São regiões onde eu não tenho carga, que é chamada de nêutrons, tá? Então, o átomo ele se diferencia do outro pelo seu núcleo. O núcleo ele pode ter uma quantidade variada de prótons. Então, se eu tenho um átomo que tem um próton, ele tem uma identidade, essa é a identidade dele, né? Se o outro átomo ele tem 2 prótons, significa dizer que aquele átomo ele tem propriedades diferentes, ele é diferente do átomo que tem um próton. É como se fossem as nossas impressões digitais, né? Cada um não tem a sua impressão digital, os átomos também são assim. Os átomos, né? Cada átomo ele tem a sua característica, que é a quantidade de prótons presentes no núcleo, correto? Então, gente, é isso. Aí agora nós vamos falar sobre elementos químicos, vou apresentar para vocês a tabela periódica, né? Até porque os elementos químicos vocês vão ver que são formados por átomos. Então, o importante agora é vocês entenderem o quê? Quais são as estruturas do átomo, até porque, por exemplo, lá no primeiro modelo atômico, né? Acreditava que o átomo ele não tinha, não fosse divisível, né? Hoje, depois com o modelo de Bohr, né, já se entende que o átomo ele tem suas subdivisões. Nós temos os elétrons, nós temos os prótons, né, os nêutrons que fazem parte dos átomos. Então, essa primeira aula é somente para vocês entenderem como se configura um átomo, né? O que é um átomo, quais são as suas subdivisões, tá ok? Então tá, gente. Então fiquem com Deus e aí depois a gente dá continuidade. Beijo!